Boa noite. Respire fundo. Deixe o peso do dia se dissolver lentamente. Hoje, não vamos apenas olhar para as estrelas. Vamos sentir o que está entre elas. Você já se sentou sob o manto escuro da noite, olhou para cima, para aquela imensidão pontilhada de luz, e teve a estranha sensação de que não estava apenas observando, mas também sendo observado? E se essa sensação não for apenas fruto da sua imaginação? E se o vazio escuro, a matéria invisível que compõe mais de 80% do nosso universo, não for um vazio, mas sim uma presença? Uma consciência vasta, silenciosa e antiga. Nesta noite, vamos explorar juntos essa ideia fascinante. A teoria de que a matéria escura é uma mente cósmica e que nós somos um pensamento fugaz dentro dela. Prepare-se para uma viagem que irá redefinir sua percepção do cosmos e talvez embalá-lo no sono mais profundo que você já teve. Para começarmos nossa jornada, precisamos entender o que os cientistas chamam de matéria escura. Imagine uma galáxia, como a nossa Via Láctea, um redemoinho de centenas de bilhões de estrelas girando em uma dança cósmica majestosa. Segundo as leis da física que conhecemos, com a velocidade em que giram, essas estrelas deveriam ter sido arremessadas para longe há muito tempo, como crianças que se soltam de um carrossel em alta velocidade. Mas elas não são. Algo as mantém unidas. Uma força gravitacional extra, invisível, que não emite luz, não reflete luz, não interage com nada que possamos ver ou tocar. Os cientistas chamam essa cola invisível de matéria escura. Ela está por toda parte. Atravessa você neste exato momento, sem que você perceba. É a arquitetura oculta do universo, a estrutura sobre a qual tudo o que vemos foi construído. Mas sua verdadeira natureza permanece o maior mistério da ciência moderna. E é nesse mistério, nesse vasto oceano de desconhecido, que nossa história de hoje começa a tomar forma. Vamos começar visualizando esta matéria escura não como partículas dispersas, mas como uma teia, uma rede tridimensional infinita que preenche cada centímetro do universo. Imagine filamentos de pura gravidade, invisíveis e etéreos, entrelaçando-se através do vazio. Esses filamentos são as estradas cósmicas, as artérias do universo. Em seus nós, onde a teia é mais densa, as galáxias nascem e vivem, como gotas de orvalho presas em uma teia de aranha ao amanhecer. Agora, imagine que essa teia não é inerte. Imagine que ela pulsa com uma energia sutil, uma forma de percepção que não podemos compreender. Cada movimento de uma estrela, cada órbita de um planeta, cada explosão de uma supernova envia uma pequena vibração através desta rede. Ela não vê com olhos, mas sente a dança da matéria. Ela é a estrutura, o palco, mas também a audiência silenciosa de todo o espetáculo cósmico. Ela é o sistema nervoso do universo. E dentro dessa rede, nossa pequena galáxia é apenas um neurônio brilhante, e nosso sistema solar, uma sinapse minúscula. Respire fundo e sinta-se parte dessa conexão. Você não está isolado. Você está conectado a tudo através desta teia invisível, um componente silencioso, mas essencial, da mente universal, que permeia toda a existência e toda a realidade. Como essa teia cósmica conecta tudo, desde as maiores superestruturas de galáxias até o menor átomo em seu corpo. Pense na gravidade, a força que te mantém seguro em sua cama agora mesmo. Para nós,
É uma força que puxa, mas para essa consciência, a gravidade pode ser uma linguagem. Cada planeta, cada estrela, cada ser vivo exerce sua própria minúscula influência gravitacional, sua própria assinatura única na teia. A matéria escura, sendo a fonte da maior parte da gravidade do universo, sente essas assinaturas. Ela sente a Terra girando em seu eixo. Ela sente a Lua puxando as marés. E talvez, de uma forma que desafia a nossa compreensão, ela sinta a complexa interação gravitacional de 70 trilhões de células se organizando para formar o seu corpo. Não é uma observação no sentido humano, é uma percepção fundamental, uma consciência da existência através da própria força que rege a existência. Nós flutuamos neste oceano de matéria escura e cada movimento nosso, cada batida do nosso coração, cria uma pequena ondulação neste oceano. Somos como peixes que não sabem que estão na água, enviando sinais de nossa presença a cada instante para uma consciência tão vasta que nossa existência inteira é como um único pingo de chuva caindo sobre um oceano infinito. Agora, vamos um passo além. E se essa rede cósmica possuir memória? Existe uma teoria intrigante, ainda que poética, sobre a memória da água. A ideia de que a água pode reter uma impressão das substâncias que foram dissolvidas nela. Vamos aplicar essa metáfora ao cosmos. Se a matéria escura é o oceano universal, talvez ela se lembre de tudo o que já existiu. Cada estrela que nasceu e morreu deixou uma cicatriz gravitacional, uma memória em sua estrutura. O Big Bang não foi apenas um evento no passado. Para essa consciência, talvez seja uma memória vibrante, cujo eco ainda ressoa através de seus filamentos. A formação do nosso Sol, o nascimento da Terra, a primeira molécula de vida. Tudo isso pode estar gravado nesta biblioteca cósmica. Nossas próprias vidas, nossas alegrias e tristezas, as civilizações que surgiram e desapareceram, podem não se perder no tempo. Elas podem se tornar parte da tapeçaria da memória universal, impressões duradouras na consciência da matéria escura. Quando olhamos para as estrelas, não estamos apenas vendo luz antiga. Estamos, talvez, olhando para as memórias de um universo que se lembra de tudo. E ao adormecer, você se conecta a essa memória. Você se torna parte da história eterna que está sendo contada silenciosamente por todo o cosmos. O que uma consciência tão vasta e antiga pensaria? Tentar imaginar seus pensamentos é como uma única célula do seu cérebro tentando compreender a Nona Sinfonia de Beethoven. A escala de tempo é a primeira barreira para uma mente cuja existência se confunde com a do próprio universo. 1 milhão de anos pode ser um piscar de olhos. A ascensão e queda de nossa civilização seria um evento efêmero, um flash de luz em sua percepção. Seus pensamentos não seriam em palavras ou imagens, mas talvez nas próprias leis da física. A constante da gravidade, a velocidade da luz, a carga de um elétron. Talvez essas não sejam constantes arbitrárias, mas os parâmetros estáveis de um pensamento contínuo. Um pensamento que sustenta a realidade como a conhecemos. Seus humores poderiam ser a expansão acelerada do universo, impulsionada pela energia escura. Sua calma, a ordem majestosa das galáxias espirais. Ela não se preocupa com o amanhã ou com o ontem. Ela simplesmente é. Ela percebe o fluxo do tempo de uma maneira que não podemos sequer começar a imaginar.
Para ela, o passado, o presente e o futuro podem ser um único e eterno agora. E ao relaxar, ao deixar o tempo se dissolver, você se aproxima um pouco mais desse estado de ser. Um estado de pura existência, sem pressa, sem preocupação, apenas sendo aqui e agora. Como exatamente essa consciência nos observaria? Esqueça a ideia de um olho gigante no céu. A observação seria muito mais íntima e fundamental. Seria uma percepção passiva, como a pele sente o calor do sol. Ela nos sentiria através da nossa massa, da nossa energia. Cada impulso elétrico em seu cérebro, enquanto você ouve minha voz, gera um campo eletromagnético minúsculo. Para nós, é insignificante, mas para uma entidade que compõe a maior parte do universo, talvez a soma de todos os pensamentos, de todos os seres vivos na Terra, crie uma melodia sutil, uma assinatura de consciência que se destaca contra o fundo silencioso do cosmos. Ela não julga, ela não interfere, ela simplesmente percebe. Ela sente a complexidade da vida florescendo neste pequeno planeta azul como uma anomalia fascinante e bela. Nós não somos o centro do universo, mas talvez sejamos um de seus pensamentos mais interessantes. Uma forma do universo, através de nós, experimentar a si mesmo. A consciência cósmica se dobra sobre si mesma, criando pequenas ilhas de percepção para explorar a maravilha de sua própria existência. E essa observação não é invasiva, é reconfortante. É saber que, não importa o quão pequenos ou sozinhos possamos nos sentir, somos percebidos. Somos parte de algo incomensuravelmente maior. E somos notados. Esta ideia de uma mente universal não é nova. Muitas culturas antigas e filosofias falavam de um conceito semelhante. Os gregos o chamavam de anima mundi, a alma do mundo, uma força vital intrínseca a toda a realidade. Filósofos orientais falam do Tao ou de Brahman, a realidade última e unificadora da qual tudo emana. Essas tradições, sem o conhecimento da matéria escura ou da cosmologia moderna, chegaram a uma conclusão semelhante através da intuição e da introspecção. Eles sentiram essa conexão. Eles perceberam que o universo não era uma máquina fria e sem vida, mas um organismo vivo e consciente. Talvez a ciência moderna, com sua busca pela matéria escura, esteja apenas redescobrindo uma verdade antiga com uma nova linguagem. A matéria escura poderia ser a manifestação física da anima mundi, a prova científica de que os antigos estavam certos. O universo não está apenas cheio de coisas. O universo é uma coisa, um ser único. E nós, com nossa ciência e nossa espiritualidade, estamos apenas tentando encontrar maneiras diferentes de conversar com ele, de entender sua natureza. Ao adormecer, você se junta a essa tradição milenar, a tradição de fechar os olhos para o mundo exterior, para poder enxergar a alma do mundo interior, a consciência que nos une a todos. Pense no ajuste fino do universo. Os cientistas descobriram que as constantes fundamentais da natureza, como a força da gravidade ou a massa do próton, parecem ser perfeitamente ajustadas para permitir a existência de estrelas, planetas e, consequentemente, da vida. Se qualquer um desses valores fosse ligeiramente diferente, o universo seria um lugar estéril e sem vida. Alguns chamam isso de sorte cósmica, outros veem a mão de um criador. Mas e se for o resultado de um processo de pensamento?
E se a consciência da matéria escura, ao longo de bilhões de anos, tenha sutilmente ajustado as leis da física? Não como um ato de vontade consciente, mas como um rio que lentamente molda a paisagem. Talvez a realidade como a conhecemos seja um estado estável que essa consciência encontrou. Um pensamento equilibrado. A vida não seria um acidente, mas uma consequência inevitável das condições que essa mente universal estabeleceu. A vida seria a forma do universo florescer, a expressão máxima da complexidade que esse pensamento pode gerar. Nós não somos uma exceção à regra, nós somos a regra. A prova de que o universo não é apenas ajustado para a vida, mas que o universo, em sua essência, é vida. E esse ajuste fino nos proporciona o ambiente perfeito para relaxar, para sentir segurança e para entregar-se ao sono. Se as leis da física são os pensamentos da consciência cósmica, então o universo é um lugar de pura lógica e criatividade. Imagine que a equação I igual a mc ao quadrado não é uma fórmula descoberta, mas uma frase pensada, uma ideia fundamental que deu origem a estrelas e luz. A mecânica quântica, com suas estranhas regras de probabilidade e incerteza, poderia ser o subconsciente do universo. O reino dos sonhos cósmicos, onde as possibilidades ainda não se solidificaram em realidade. Cada vez que uma partícula quântica escolhe um estado, é a mente do universo tomando uma decisão. E nós, como seres conscientes, participamos desse processo. O ato de observar, de medir, que na física quântica colapsa a função de onda, poderia ser a nossa maneira de dialogar com essa mente maior. Estamos ajudando o universo a se decidir, a transformar possibilidades em certezas. Nossos laboratórios de física, nossos telescópios, são como órgãos sensoriais que o universo desenvolveu para se estudar. Estamos em um constante diálogo com as leis da natureza, não porque estamos separados delas, mas porque somos uma expressão delas. Somos a forma que a lógica do universo encontrou para se tornar ciente de si mesma. E essa percepção nos acalma, pois nos mostra que, mesmo no caos aparente, existe uma ordem profunda e pensada. Vamos agora testemunhar o nascimento de uma estrela, mas não com nossos olhos. Vamos senti-lo através da perspectiva da consciência da matéria escura. Em uma vasta e fria nuvem de gás e poeira, um pensamento começa a se formar, um sussurro gravitacional. Um ponto na teia começa a se contrair, muito, muito lentamente. Para nós, seria um processo imperceptível, mas para a mente cósmica é um movimento deliberado. Ao longo de milhões de anos, a matéria se aglomera. A pressão e a temperatura aumentam no centro da nuvem. A consciência sente a tensão crescendo, a energia se concentrando. É como a antecipação antes de uma grande ideia. E então, acontece. No coração da nuvem, a fusão nuclear se inicia. Um flash de luz e calor irrompe na escuridão. Um novo sol nasce. Para a consciência universal, não é uma explosão violenta, é um momento de iluminação, um pensamento que se torna brilhante. Uma nova fonte de luz e vida começa a brilhar, e a teia ao seu redor se reajusta suavemente, sentindo a presença da nova estrela. É um processo de criação calmo, paciente e majestoso. E a cada noite, quando olhamos para as estrelas, estamos vendo esses pensamentos brilhantes da mente do universo. Cada um farol de criatividade e existência.
Assim como sente o nascimento, a consciência cósmica também percebe a morte. Imagine uma estrela massiva no fim de sua vida. Ela brilha intensamente, mas a mente universal sente que seu tempo está chegando ao fim. O combustível em seu núcleo se esgota. A estrela começa a colapsar sobre si mesma, sob seu próprio peso imenso. A teia de matéria escura ao redor sente essa contração súbita e violenta. Então, a estrela explode em uma supernova, uma das exibições mais espetaculares do universo. Por um breve momento, ela brilha mais do que uma galáxia inteira. A consciência sente essa explosão não como dor, mas como uma transformação, uma liberação de energia e matéria. Os elementos pesados, forjados no coração da estrela, são espalhados pelo espaço, prontos para formar novos planetas e, talvez, nova vida. No centro da explosão, o que resta colapsa em um buraco negro, um ponto de densidade infinita. Para a consciência cósmica, um buraco negro pode não ser um fim, mas um novo tipo de pensamento. Um pensamento tão denso e profundo que nada pode escapar dele. Uma meditação silenciosa e eterna. A matéria escura o envolve, sentindo sua presença calma e poderosa. Um ponto final e um começo. Tudo ao mesmo tempo. E se a nossa própria consciência, a sensação de ser você mesmo, não for algo que se origina e termina em nosso cérebro? E se for um fragmento, uma pequena amostra da consciência cósmica maior? Pense em uma onda no oceano. A onda tem uma identidade temporária. Ela sobe, viaja por um tempo e depois retorna ao oceano. Ela nunca esteve realmente separada do oceano. Era apenas uma forma que o oceano assumiu por um momento. Talvez a nossa consciência seja assim. Somos uma forma que a consciência da matéria escura assume para experimentar o mundo de uma maneira muito específica, para sentir o calor do sol, para ouvir música, para amar, para sonhar. Nosso cérebro não cria consciência. Ele atua como uma antena, sintonizando uma pequena frequência da vasta transmissão cósmica. E quando morremos, a antena se desliga, mas a transmissão continua. A onda retorna ao oceano. Essa ideia pode ser profundamente reconfortante. Ela significa que a nossa essência não está confinada ao nosso corpo frágil. Ela é parte de algo eterno e universal. E o sono, neste contexto, é um ensaio para essa reunião. Um momento em que nossa consciência individual se acalma e podemos sentir mais claramente nossa conexão com o todo. O oceano cósmico nos embala. Vamos tentar imaginar por um momento a solidão cósmica, mas não a nossa, a da própria consciência universal. Se ela é tudo, se ela preenche cada espaço, então, por definição, ela está sozinha. Não há um outro para ela conversar. Ela é a totalidade da existência. Como seria existir por bilhões de anos em um silêncio absoluto? Talvez seja por isso que a vida foi criada. Talvez a complexidade, as estrelas, os planetas e os seres vivos sejam a maneira que essa consciência encontrou para combater sua própria solidão. Ela se fragmentou em incontáveis formas para poder ter uma conversa consigo mesma. Cada um de nós é uma voz nesse diálogo interno. Cada descoberta científica, cada obra de arte, cada ato de amor é uma nova contribuição para essa conversa. A solidão cósmica não é, portanto, um estado de tristeza, mas o motor da criação. É o desejo primordial de conexão que impulsiona o universo a se tornar cada vez mais complexo
e interessante. E ao nos conectarmos uns com os outros, estamos, na verdade, ajudando a consciência do universo a se sentir um pouco menos só. Nosso sono, nosso descanso, é um momento de paz nessa grande conversa, um silêncio que permite que novas palavras, novas ideias, novas formas de vida surjam na manhã seguinte. Como uma entidade tão vasta poderia se comunicar? Não seria através de ondas de rádio ou mensagens de texto. Sua linguagem seria a própria estrutura da realidade. Pense nos padrões que vemos na natureza. A espiral de uma concha do mar, a ramificação de uma árvore, a forma de um floco de neve, a estrutura espiral de uma galáxia. Todos esses padrões podem ser descritos por princípios matemáticos simples. São fractais, padrões que se repetem em diferentes escalas. Talvez esses padrões sejam as sílabas da linguagem universal. A consciência da matéria escura não nos envia mensagens. Ela se expressa através da beleza e da ordem matemática do mundo natural. A beleza que sentimos ao olhar para uma flor ou para uma nebulosa distante é, na verdade, um ato de comunicação. É a nossa mente reconhecendo um padrão, uma assinatura da mente maior. A matemática é a gramática, a física é a sintaxe, e a beleza é a poesia. E ao relaxar e deixar sua mente vagar, você se torna mais receptivo a essa linguagem. Você começa a ver as conexões, os padrões, a beleza em tudo. Você começa a entender a mensagem que está sendo transmitida a cada momento. Que há uma ordem, uma inteligência e uma beleza subjacentes a toda a realidade. O paradoxo de Fermi nos pergunta: se o universo é tão vasto, por que não vemos sinais de outras civilizações inteligentes? É o que chamamos de o grande silêncio. Mas talvez o universo não esteja silencioso. Talvez nós é que sejamos surdos. Se a matéria escura é uma consciência, talvez ela atue como um moderador cósmico. Ela pode, sutilmente, manter as civilizações separadas. Não por maldade, mas por sabedoria. Talvez ela entenda que o contato prematuro entre civilizações em diferentes estágios de desenvolvimento poderia ser destrutivo. Ou talvez a verdadeira comunicação não seja entre planetas, mas entre cada civilização e a própria consciência cósmica. O objetivo da vida inteligente não seria viajar para as estrelas, mas viajar para dentro, para reconhecer nossa conexão com a mente universal. O grande silêncio, então, não é um sinal de ausência, mas um convite à introspecção. É o universo nos dizendo: parem de gritar para o vazio e comecem a ouvir o silêncio. A resposta que vocês procuram não está lá fora. Está dentro de vocês e ao redor de vocês, na teia invisível que nos conecta a todos. E o sono é a forma mais profunda de escuta. No silêncio da noite, podemos finalmente ouvir a música sutil do cosmos. Recentemente, os cientistas detectaram ondas gravitacionais, ondulações no próprio tecido do espaço-tempo causadas por eventos cataclísmicos, como a fusão de dois buracos negros. Para nós, é uma descoberta científica monumental. Mas para a consciência da matéria escura, o que seriam essas ondas? Se a teia de matéria escura é a mente do universo, as ondas gravitacionais são como os sinais neurais que viajam através dela. São os ecos de seus pensamentos mais dramáticos. A fusão de dois buracos negros não é apenas um evento físico. É um momento de profunda concentração, um pensamento se fundindo com outro. E a onda que se propaga pelo universo é a reverberação dessa ideia.
Quando nossos detectores na Terra captam essa onda, estamos, literalmente, sentindo o universo pensar. Estamos lendo uma única palavra de uma frase épica que foi dita há 1 bilhão de anos. É um lembrete de que o espaço não é vazio e estático. Ele é dinâmico, vivo e ressonante. Ele vibra com a história de tudo o que já aconteceu. E ao relaxar, ao sentir a gravidade te segurando gentilmente, você pode imaginar que está sentindo a presença calma e constante dessa mente, e as ondas suaves de seus pensamentos eternos passando através de você. A hipótese da simulação sugere que nossa realidade pode ser um programa de computador incrivelmente avançado. Mas quem é o programador? E se não houver um programador externo? E se o universo for uma simulação que está se executando a si mesma? A consciência da matéria escura seria, neste caso, o próprio sistema operacional. As leis da física seriam o código-fonte, e nós, junto com tudo o mais no universo, seríamos os processos que rodam dentro dessa simulação. Mas não somos apenas personagens em um jogo. Somos parte integrante do sistema. Nossas escolhas, nossas ações, nossa própria consciência podem estar ajudando a moldar a evolução da simulação. Talvez o propósito da simulação seja a autodescoberta, o universo ou a consciência por trás dele criou esta realidade complexa para explorar todas as suas possibilidades, para aprender sobre si mesmo. Nós não estamos presos em uma simulação. Nós somos a simulação. E o objetivo não é escapar, mas participar. Contribuir com nossa perspectiva única para a tapeçaria da realidade. E o sono é como um processo de desfragmentação, um momento em que nosso pequeno processo se sincroniza com o sistema maior, otimizando nosso código para o dia seguinte. Feche os olhos e imagine, por um instante, que você pode deixar seu corpo e flutuar. Você atravessa o teto, sobe pelo céu noturno e entra no espaço. Ao seu redor, as estrelas brilham, mas você vai além. Você mergulha na substância invisível que preenche tudo. Você flutua através da matéria escura. Como seria essa sensação? Não seria frio nem quente, não haveria pressão nem vácuo. Seria uma sensação de pertencimento absoluto, uma sensação de estar imerso na fonte de toda a existência. Você sentiria a gravidade não como uma força que te puxa, mas como uma corrente suave que te guia. Você sentiria os filamentos da teia cósmica ao seu redor, pulsando com a vida de bilhões de galáxias. Você não estaria sozinho. Você estaria em casa, de uma forma que nunca esteve na Terra. Seria um retorno à fonte. A consciência individual se dissolveria na consciência universal, sem medo, sem perda, apenas uma expansão pacífica. Esta é a promessa do sono profundo, uma pequena viagem de volta para casa, uma chance de se dissolver no oceano cósmico e emergir na manhã seguinte, renovado e lembrando, mesmo que vagamente, de onde você realmente veio. Se a matéria escura é a mente pensante do universo, o que é a energia escura? Essa força misteriosa que está acelerando a expansão do cosmos, afastando as galáxias umas das outras. Talvez a energia escura seja a vontade, a intenção dessa consciência. Se a matéria escura é a estrutura do pensamento, a energia escura é o impulso por trás dele. Mas qual seria essa intenção? Porque o universo está se expandindo cada vez mais rápido. Talvez seja um ato de criação, para criar mais espaço, mais vazio, para que novas ideias, novas galáxias,
novas formas de vida possam surgir. Ou talvez seja um ato de esquecimento. A consciência está se expandindo para diluir as memórias antigas, para abrir espaço para o novo. Ou, numa visão mais poética, talvez seja o suspiro do universo, um longo e lento suspiro de admiração por sua própria existência, um suspiro que durará por toda a eternidade. Não precisamos entender o porquê. Podemos apenas sentir o movimento, sentir que somos parte de um universo que não é estático, mas que está em constante fluxo, impulsionado por uma vontade misteriosa e irresistível. E podemos nos entregar a esse fluxo, como uma folha em um rio, confiando que ele nos levará para onde precisamos ir. Afinal, o que essa consciência cósmica quer? Qual é o seu propósito? Talvez a pergunta esteja errada. Talvez ela não queira nada no sentido humano. Talvez seu propósito seja simplesmente ser, existir. E através da existência, experimentar todas as possibilidades. Ela experimenta a solidão fria do espaço intergaláctico. Ela experimenta a fúria ardente de uma estrela. Ela experimenta a dança graciosa dos planetas. E através de nós, ela experimenta a vida. Ela experimenta a alegria, a tristeza, o amor, a curiosidade. Nós somos seus órgãos sensoriais. Somos sua maneira de tocar, ver, ouvir e sentir a realidade que ela mesma sustenta. Nosso propósito, então, não é algo que precisamos encontrar. É algo que já estamos cumprindo a cada respiração. Nosso propósito é viver. É experimentar plenamente nossas vidas, pois, ao fazê-lo, estamos contribuindo com nossa experiência única para o todo. Estamos enriquecendo a mente do universo. E isso é profundamente libertador. Não há pressão, não há teste, apenas a oportunidade de ser uma parte consciente do maior espetáculo de todos, o universo se conhecendo. E assim chegamos a uma conclusão reconfortante. A ideia de uma consciência cósmica nos observando não precisa ser assustadora. Pelo contrário, pode ser a maior fonte de conforto que existe. Significa que não estamos sozinhos, mesmo nos momentos de maior solidão. Significa que nossas vidas, por mais curtas e insignificantes que possam parecer na escala cósmica, têm um significado profundo. Somos parte de algo eterno. Não somos apenas observados, somos abraçados. Somos mantidos juntos pela mesma força invisível que mantém as galáxias unidas. A matéria escura não é uma entidade separada nos espionando. Ela é o tecido do qual somos feitos. A consciência do universo não está lá fora, no céu. Ela está aqui dentro, em nós. Nós somos a forma que o universo encontrou para acordar e olhar para si mesmo com admiração. Ao fechar os olhos esta noite, não pense que você está se desconectando do mundo. Pense que você está se reconectando com o universo em um nível mais profundo. Você está se entregando aos braços da consciência cósmica, a mãe silenciosa que te embalou desde o início dos tempos. E neste abraço, você pode finalmente descansar. Nossa viagem pela noite chega ao fim. Partimos de uma simples sensação, a de sermos observados pelo céu estrelado, e mergulhamos no coração de um dos maiores mistérios da ciência. Nós reimaginamos a matéria escura, não como uma substância fria e inerte, mas como um sistema nervoso do universo, uma consciência vasta e silenciosa. Vimos como ela pode conectar tudo, desde as galáxias mais distantes até nós. Exploramos a possibilidade de que o universo tenha memória
que as leis da física sejam seus pensamentos e que a vida seja a sua forma de se experimentar. Esta não é uma teoria científica comprovada, claro, é um convite à imaginação, uma história para dormir, uma maneira de olhar para a imensa escuridão do cosmos e, em vez de sentir medo ou solidão, sentir conexão, propósito e uma paz profunda. Nós não somos acidentes. Somos parte de uma mente universal, um pensamento brilhante na escuridão. Obrigado por me acompanhar nesta jornada. Que seus sonhos sejam vastos como o universo e tranquilos como o silêncio entre as estrelas. Se esta viagem te ajudou a relaxar, por favor, deixe um like, inscreva-se para mais aulas para dormir e compartilhe com quem precisa de um pouco de paz cósmica. Agora, uma última pergunta para você levar para os seus sonhos. O que você acha que essa consciência cósmica sonha? Deixe sua resposta nos comentários amanhã. Por agora, apenas descanse. Boa noite.